E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um desafio de 50 dias das séries, promovido pelo canal Vícios em Série. Não me leve a sério. Não me leve a série, que já foi encerrado, inclusive. Mas a gente ainda tem algumas perguntas para responder. Essa é a pergunta de número 44, que é um dos meus gêneros favoritos de séries de TV, ou de qualquer mídia possível. Ficção científica, uma série de ficção científica. A gente tem várias séries para falar, mas como eles acharam que eu não ia ter mais animes para falar nesse desafio, numa pergunta que eles nos fizeram no Instagram, eu decidi escolher um anime que foi a última série de ficção científica que eu vi e que eu considerei, eu assisti ele e foi um vício imediato, assim, foi um achado pra mim aquele anime, e depois eu descobri que ele é um remake de um dos maiores animes de todos os tempos, que se chama Legend of Galactic Heroes. Dear Nun alguma coisa. É um nome alemão, É um estranho. nome alemão com japonês. versão em inglês e quem fala é japonês e é aquela misturança que os japoneses adoram fazer nos animes deles. Exatamente. O anime mostra a história da humanidade num futuro muito distante, onde eles migraram para outro planeta. E aí, nesse planeta, depois de uma grande apoteose de tecnologia e crescimento, o planeta entrou em declínio. Então se ergueu Império? um império liderado por um ditador. E ele favoreceu os nobres em detrimento dos pobres. E uma galera se rebelou, fugiu de lá e criou a Aliança Planetária. E desde lá, a Aliança Planetária e o Império Galáctico estão em guerra há séculos e essa guerra nunca acaba. Então a gente... Só que é sempre assim uma guerra meio fria, assim. Eles nunca se atacam mesmo, de verdade. É sempre uma guerra mais ou menos. E aí a gente começa acompanhando o lado do Império com um barão, que é o novo líder das Forças Armadas. Um cara extremamente jovem que nenhum dos velhos quer respeitar, porque acha que ele é muito jovem para comandar. E ele se mostra um excelente estrategista. Mas nessa batalha que ele, com um número menor de soldados, praticamente dizima o exército da Aliança Planetária, uma partição dessa tropa consegue resistir e consegue sobreviver, liderada por um estrategista do lado deles. Então, partindo dessa premissa, começa a acompanhar dos dois lados, o Império e a Aliança Interplanetária. O Império sendo dominado, começando a criar respeito nesse estrategista que quer acabar com o Império por dentro, enquanto do outro lado a Aliança Planetária está se tornando o Império, elegendo democraticamente um novo ditador, basicamente, tá isso que está acontecendo. Tem um cara se levantando que prega que a guerra tem que ir à frente, e de forma muito escusa ele manipula tudo, e a gente começa a ver os efeitos que a guerra tem dentro dessa sociedade, os efeitos ruins que a guerra tem dentro dessa sociedade, mas tudo isso embalado com uma ótima animação, com uma ótima trilha sonora, ótimos personagens e efeitos especiais maravilhosos. Tem no Crunchyroll para quem quiser assistir, eu recomendo absurdamente, são só 3 episódios, ela começou agora e ela vai mais longe. Ela vai ter agora no próximo ano deve ter mais 3 filmes que vão resumir essa primeira temporada. Então vale a pena conferir, é excelente, muito boa, com personagens muito bons. E realmente me surpreendeu bastante. Principalmente por causa da guerra. Guerra nas Estrelas mesmo. Se Guerra nas Estrelas tivesse Guerra nas Estrelas, assim seriam as Guerras nas Estrelas. Mas lá não, lá é só um monte de TIE Fighter brigando. É focado nos Jedi, não é uma guerra de verdade. Então é bem diferente daquilo que a gente imagina. Essa não, essa é uma guerra. Tem posição, tem posicionamento, tem tropas enviando, tem estratégia de como a frota vem atacar, então eles vão fazer uma estratégia para que eles mesmos se embananem com eles mesmos, com suprimentos e tudo isso. Muito bem feito, 100%. Maria? Bom, a minha série não é tão grandiosa, épica e boa que nem a do Misael. Ela é, na verdade, uma série bem medíocre, mas é uma série que mora no meu coração. É a série Dark Angel. É uma série do começo dos anos 2000, produzida pela Fox e pelo James Cameron. Foi o primeiro grande flop do James Cameron, sabe? O grande flop associado ao nome do James Cameron. E foi o primeiro grande papel de protagonista da Jessica Alba. Foi uma das coisas que impulsionou a carreira dela, bem no começo. E ela é a Max, uma menina que ela é uma entregadora de bicicletas num futuro pós-apocalíptico. Ela entrega bicicletas? Não, desculpa. Ela é uma entregadora que usa bicicletas. Ela trabalha como uma entregadora entendi, de bicicleta. Só que ela tem um segredo que ela guarda, que quando ela era criança, ela foi criada em
em uma instituição, assim, onde ela foi geneticamente modificada pra ser, tipo, uma arma de guerra. E ela e vários dos colegas dela fugiram de lá quando crianças. Ela tem um código de barra na nuca dela. E ela tenta viver como uma pessoa normal. Só que essa instituição que criou ela não tá fazendo isso pelo bem humano. Ele tá fazendo mais coisas ruins. E ela se junta com um hacker pra eles tentarem destruir ela por dentro. E algumas coisas muito divertidas é que a cena que aparece ela como criança fugindo no meio da neve é a cena que foi usada inicialmente no primeiro filme do Hitman. Então aquela cena do começo do Hitman, onde é pra gente achar que é o Hitman fugindo, é na verdade a Max do Dark Angel fugindo, eles só usaram a mesma filmagem. E foi um dos primeiros papéis grandes também do Jensen Ackles, na segunda temporada de Dark Angel. Ele é também uma dessas crianças, mas ele não conseguiu fugir quando criança, ele conseguiu se desprender disso como mais velho. E na segunda temporada ele começa a ajudar a Max também a tentar impedir o que essa instituição tá fazendo, enquanto ao mesmo tempo ela tenta encontrar esses outros irmãos dela, que eram essas crianças que estavam lá junto com ela, que foram criadas junto com ela, modificadas junto com ela, do mesmo grupo que ela. Algumas conseguiram fugir, outras não tiveram tanta sorte. A série não é muito boa, ela não tem ótimos efeitos especiais, ela não tem ótimas atuações, ela não tem uma ótima premissa, mas ela tem começo, meio e fim, porque ela não foi cancelada, ela foi encerrada. Eles sabiam o que seria, então eles conseguiram construir um fim pra série. Tem personagens muito interessantes. A Jessica Alba foi aí que começou meu amor pela Jessica Alba, apesar de eu saber que ela não é, tipo, lá a melhor atriz desse mundo. Mas é que Dark Angel eu gosto muito, sempre gostei muito. E eu acho que quem gosta desse tipo de série sci-fi pós-apocalíptica do começo dos anos 2000, ela entra bem nessa... Ela se encaixa bem nesse gênero que tem muita gente que Nicho. gosta muito. É bem nicho. uma série de nicho mesmo. E recomendo pra quem gosta desse tipo de série. Então tá, gente, essas são as nossas opiniões desse desafio de 50 dias das séries. Nossas respostas, principalmente. Vou deixar vocês aqui nos comentários se vocês já viram elas, se vocês querem ver elas, ou quais vocês gostam. Tentem não citar alguma que vocês já citaram em outro comentário, eu sempre recomendo que vocês façam esse exercício. E, obviamente, deixem um like nesse vídeo e vão lá assistir também o pessoal do Não Me Leve a Sério, a resposta que eles deram. Tchau! Tchau, tchau!